Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vinda. Lembre-se de agradecer sempre, tá bom? Sempre quando você acordar e sempre ao final do seu dia, tá certo? Olha, presta atenção. Fale comigo. Obrigada, Senhor, pelo marido maravilhoso que eu tenho. Lembra disso todos os dias, tá bom? Você precisa reafirmar essa frase sempre que você lembrar, tá certo? Porque pensamentos e palavras e as suas atitudes, principalmente, atraem o que você deseja, o que você sonha, tá certo? Oi, Camille, boa noite, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Bom, vamos lá então. Aqui nós falamos sobre tudo que é vital para você enlouquecer o seu marido na cama e fora dela. Porque não é fácil. E mesmo se o seu casamento estiver quase acabando, você vai conseguir. Nós ensinamos tudo o que você precisa saber sobre isso, tá certo? Eu sou Adriane Gonçalves, da Escola do Relacionamento, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu vou te mostrar cada ponto disso em todas as lives, em todos os vídeos que a gente faz, tá certo? Yuri, seja bem-vindo. Bom, então vamos lá. Hoje é o seguinte, é um negócio difícil da gente ouvir, mas escuta só isso. Seu casamento está assim por sua culpa. Já escutou isso? Como isso dói quando a gente escuta isso, não é? Eu sei que dói. Mas a gente precisa ouvir e aprender a lidar com isso, aprender o porquê que isso acontece, porque a maioria das coisas que a gente faz é por falta de consciência, por falta de perceber que as coisas estão acontecendo, né? E o que é o casamento? O casamento é união, o casamento é um pacto, é acordo, é uma série de coisas, né, que são feitas entre duas pessoas. E o que acontece é que, culturalmente, na nossa sociedade, né, no nosso país, não costumamos enxergar o casamento dessa forma, certo? A gente tem um hábito que veio dos nossos antepassados e isso foi ficando assim. E o que a gente tem hoje no papel tipo, na hora que vai fazer o casamento fora da igreja, né? É o tipo de casamento que você vai querer, né? Eu acho que hoje até não faz mais comunhão total de bens, e aí tem os demais lá que cada casal escolhe. E na minha formação de especialista em relacionamento, a sugestão que a gente tem para dar para todas as pessoas que ainda não se casaram, né? É que o casal faça um contrato por escrito com todas as negociações financeiras e principalmente emocionais entre as duas pessoas. Porque a gente faz um acordo no casamento civil, mas é um acordo financeiro, é um acordo de separação total de bens ou de separação parcial de bens, né? Comunhão ou separação, certo? E isso é muito pouco, né? Porque, na verdade, quando a gente casa, a gente só está vendo a parte boa. Porque esse é o sonho de toda pessoa. Tem algumas pessoas que não quiseram, que não querem, mas é a maioria das pessoas que chegam ali para casar, é o sonho. E aí, gente, é a hora do conto de fadas. Só que a vida real não é assim, não é um conto de fadas. Tem fases maravilhosas, mas tem fases que, meu Deus, a gente dá vontade de sair correndo, não é? Largar tudo para trás. E por que eu estou falando sobre essa questão desse acordo, né? Esse acordo pré-nupcial escrito? Esse acordo, ele não precisa nem mostrar para ninguém. É um acordo entre as duas pessoas. O ideal de você fazer isso é para que os dois tenham muita clareza sobre os acordos feitos e sobre o que é de fato se casar. Porque antes da gente se casar, a gente não tem ideia.
do que é, na verdade, se casar. E isso, esse acordo, é estranho a gente falar, porque isso não é conhecido culturalmente, isso não é falado, né? Mas esse acordo, ele pode evitar separações, aquelas separações que vão demorando, que são lentas, e que as pessoas vão sofrendo, vão desgastando, sabe? Isso pode ajudar nesse momento, quando você tem um papel escrito e assinado pelos dois sobre os acordos que vocês fizeram. Só que ninguém pensa, né? Mas tudo bem, tá tudo certo. Aos poucos as pessoas vão evoluindo e começam a fazer esses acordos aí, né? Deixa-me ver quem chegou. Maria Alice, seja bem-vinda. Mari, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais. Eu não sei se é Irlânia ou Iriânia, seja bem-vinda. Silvane, sejam todas bem-vindas. É um prazer ter vocês todas aqui, tá? Se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, pode fazer que eu vou tentar, né? Pelo menos conseguir responder todas as perguntas, tá certo? Então, gente, é isso. Um pacto por escrito. Primeiro passo, né? E agora, o que é culpa? Eu coloquei alguns stories aqui hoje, ao longo do dia, falando sobre essa questão de culpa. A culpa é um negócio que para cada pessoa é de um jeito, né? Cada um recebe essa palavra de uma forma. E ao ouvir que você é culpada por algo, você pensa, geralmente, na maioria das vezes, eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas, que você é a razão de algo ter dado errado. Ou seja, se deu errado, se falou que a culpa é minha, meu Deus, eu fiz algo que tá tudo errado. E eu quero salientar que a culpa, ela quer dizer, a palavra culpa, ela quer dizer responsabilidade. Ou seja, você é responsável. Só que quando a gente fala culpa em um relacionamento, em um casamento, a culpa, ela é metade de um e metade do outro. Então, geralmente, eu acho que 99% das coisas onde tem, né, duas pessoas juntas, a metade é responsabilidade de um e de outro. Então, o que deu errado não é só por culpa de um. Vai olhar para trás e refletir sobre isso e vai ver que alguma coisa atrás desencadeou essa situação, tá? Eu não estou defendendo nada e nem ninguém. Eu estou falando aqui ao pé da letra o que que significa a responsabilidade, né, em relação a essa questão da culpa aí em qualquer situação. Portanto, você é culpada, sim. Você entende? É difícil demais a gente ouvir o marido falar, você é culpada, a culpa é sua. Isso, pelo menos para mim, dá vontade de pegar lá e esganar ele, certo? Porque às vezes a gente não percebe. E às vezes a gente não é culpada mesmo, aconteceu alguma coisa ali. Mas pode ser que a gente lá por trás ou em outro momento a gente desencadeou essa situação. Então, se você quer aprender mais sobre isso, porque a gente tem lives toda terça e quinta às 19 horas, né? E tem vários vídeos aí que são postados todos os dias. Se inscreve no meu canal do YouTube ou nos demais, Facebook, Instagram e YouTube. No YouTube, ativa as notificações para você receber os avisos quando a gente vai fazer lives, temas, enfim, para você não perder nada e assim conseguir salvar o seu casamento, mesmo que ele esteja quase acabando, tá certo? Porque a gente está aqui para isso, tá? E eu vou te ensinando uma série de coisas que, com certeza, se você fizer aí, vai te ajudar com toda certeza, né? E aí, o que eu quero te falar agora é o seguinte. A gente tem o hábito, nós mulheres, e isso eu escuto muito na escola do relacionamento com as minhas alunas, com as minhas amigas, enfim, tá? Mas a gente escuta muito a mulher querendo culpar ou culpando ele por tudo. Culpa ele de tudo que dá errado. E isso não resolve nada. Porque, de novo, vocês dois têm culpa no cartório, certo? Nenhum é culpado sozinho. Acontece sempre alguma coisa que faz o outro agir de alguma forma ou de outra forma, né? E aí você pode estar pensando um monte de coisas aí na sua cabeça, mas eu não sei o que você está pensando. Então, eu estou falando isso aqui
na descrição do que é realmente essa situação. Uma coisa é o seguinte, você achar que ele é errado. Tá tudo certo. Porque ele pode errar e tá tudo certo. Às vezes naquilo ali ele tá errado, né? Mas culpa é outra coisa. Errar é uma coisa, ser culpado é outra coisa. A pessoa pode errar e pode ser culpada do erro, ou ela pode errar e, claro que o erro é erro e a pessoa é culpada, mas alguma coisa que aconteceu que o outro fez pode ter ocasionado com que ela fizesse, ou contribuído com que ela fizesse o que ela fez. Então, por isso é importante a gente separar as coisas, né? E aí a gente fala em relacionamento. Então, as atitudes de um vão influenciar nas atitudes do outro. Tudo que você fizer vai influenciar no que ele vai fazer com você de volta e o contrário. O que ele fizer vai também influenciar no que você vai fazer com ele de volta. E vocês dois vão errar. Isso, gente, não tem outro jeito, porque a gente é humano, né? E a culpa, o mais engraçado é isso, porque a culpa, ela vai sempre cair em cima de um de vocês. E é assim que acontece, tá tudo certo. Até aí tá tudo normal. Sempre um vai ter culpa. Eu falo que é igual mãe. Na casa, tudo que acontece que dá errado, principalmente dos filhos, a culpa é da mãe. É sempre assim. E aí, quando acontece alguma coisa aqui comigo, eu falo, culpa minha, é isso mesmo. E tá tudo certo e a gente vai desvendar o mistério, né? E aí a gente descobre, e isso no relacionamento a gente deve fazer assim. O problema que acontece aqui é você só enxergar os erros dele e não ver os seus erros. Porque todos nós erramos. E aí é como se você tivesse um ponto cego. Você não está vendo o que você está fazendo de errado. E isso é uma das coisas que mais estraga relacionamento, que mais destrói relacionamento, tá? Então, pensa nisso e fica atenta. O que é que eu estou fazendo para que ele haja assim comigo ou para que ele faça certas coisas aí que ele pode estar fazendo? Tá certo? E assim, eu falo que toda mulher sonha, né, em ter um marido maravilhoso, um marido apaixonado. Não sonha? Quem não sonha com um marido apaixonado, maravilhoso, que faz tudo que a gente quer? É o sonho de todo mundo, né? E aí eu te pergunto, mas onde será que está o erro? Aonde é? O que é que aconteceu para isso não ser assim do jeito que a gente sonha? Quais são os erros mais comuns das esposas que afastam o marido dela? Porque isso tem acontecido muito. E aí vem o grande problema, né? Então, por isso, esse tema hoje, porque às vezes é muito pesado para nós mulheres lidar com isso. E às vezes a gente leva a culpa, né? Então é assim, mulher defende mulher e homem defende homem. Então veja bem, todos vão ter razão, né? Mas vamos lá. Então é o seguinte, onde é que será que está o erro? É esse o problema que tem que ser desvendado. Sabe por quê? Por que será que lá no começo do relacionamento ou do casamento, ele fazia tudo para você? E agora ele não faz mais do jeito que ele fazia, não te dá mais a atenção que ele te dava. Por que será? Antes ele era maravilhoso, era o príncipe, né? Ele fazia tudo para você. E agora, nada disso mais. Antes ele fazia seus desejos, né? Te dava toda a atenção, todo o carinho, e você nem precisava pedir. Você simplesmente recebia. Só que depois de um tempo, ou agora, pode ser que você esteja vivendo isso hoje. Ele só sabe pedir as coisas e reclamar. Meu Deus do céu, tem uma coisa mais difícil que essa, mais chata. Não dá vontade de chutar o balde, virar as costas e falar, fui, para mim deu. Eu já tive vontade de fazer isso muitas vezes na minha vida. E aí, eu te pergunto o seguinte, onde foi que você errou? Você já parou para pensar? O que você está fazendo para afastar o seu marido de você? Entende?
que isso é muito mais profundo do que o que a gente pensa, porque a gente faz coisas que a gente não está vendo. E aí você precisa ter consciência disso. Só que é difícil demais a gente conseguir descobrir essas coisas. Gente, que tanto de coração! Que lindeza! Muito obrigada! Então, gente, é isso. Às vezes a gente se coloca lá num pedestal, como se fosse uma rainha, e acha que só ele que erra. Mas não é não, a gente erra também. Infelizmente, a gente erra, né? E o grande problema é o seguinte: não é você errar, porque ele erra e você vai errar também. O grande problema é você não perceber seus erros. Esse é o maior problema. Você não percebe os seus erros, deixa ele irritado com os seus erros, porque do mesmo jeito que ele faz coisas que você tem vontade de pegar e socar ele também tem vontade de fazer isso com você. Entende? E aí ele fica irritado, ele não conversa com você, ele te trata com grosserias, com rispidez. E aí ele não sente vontade de ficar perto de você e de transar com você de jeito nenhum. Não vai sentir mesmo. Porque, veja bem, você está fazendo um monte de besteira, achando que só ele está errado. Ele não fala nada, mas ele está sentindo, né? E aí, é claro que ele erra também. Mas vamos olhar para a gente, né? Vamos olhar para você, certo? O que isso pode gerar dentro da relação de vocês? São muitas coisas. Mas, ó, exemplo, mais discussões, mais brigas, mais raiva ainda. E aí, vocês começam a fazer o quê? A só enxergar os defeitos um do outro. E aí, gente, por que ficar junto? Quando eu só enxergo a parte ruim do outro? Quando eu esqueço o que fez eu me unir com ele lá atrás? Né? E aí, quando a gente começa a ter esses pensamentos aí, de alimentar essas coisas negativas um do outro, a gente começa também a colocar energia em pensamentos negativos, em ideias que a gente vai criando na hora, essas vontades de chutar o balde, de ir embora e largar para lá, sabe? Só que os dois fazem isso. Ele fica pensando só coisa ruim de você e você só dele. E aí o que acontece? Se a gente não acode isso, isso pode até gerar, né, uma traição, uma separação do casal, certo? Então, se você que chegou agora não me segue ainda no YouTube, no Facebook, no Instagram, me segue, ativa as notificações, especialmente do YouTube, para você receber os conteúdos que a gente está trazendo, né, sobre relacionamentos, que vão com certeza te ajudar a repensar e a salvar aí o seu casamento, né? A enlouquecer esse marido seu fora da cama, na cama, mesmo que essa relação de vocês esteja quase acabando. Porque são pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Então, ativa as notificações lá que vai dar tudo certo, tá bom? E para você que pode estar aí com depressão, escuta essa história que eu vou te contar agora, certo? Uma aluna minha da Escola do Relacionamento, são vários casos, né, gente? Mas essa aluna, ela vivia uma vida de servir os outros, de só fazer o que os outros queriam, sabe? Ela se preocupava realmente em fazer coisas para os filhos, para o marido, para os amigos, enfim, para tudo. Na empresa. Só que, para ela não tinha vida própria. Porque para ela, ela achava que ela tinha que fazer tudo o que os outros queriam para as pessoas gostarem dela. E aí, gente, não tem como. Porque quando você se anula, sabe, achando que as pessoas vão gostar mais de você por isso, tá errado. Tá completamente errado, porque você não consegue viver feliz, você não consegue ser assim a vida inteira. E vai chegar um momento que você vai falar: chega, pelo amor de Deus, para com isso. Eu quero fazer o que eu quero, porque você precisa fazer o que você, né? O que você tem vontade. Mas aí, quando ela começou a desenvolver nas aulas da Escola do Relacionamento, o método nosso, né? Ela se sentia, gente, pensa numa pessoa que se sentia incapaz. Ela se sentia incapaz
de fazer coisas sozinhas. Ela não fazia nada sozinha. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu não sei se é porque eu tenho uma vida muito ativa, sempre comecei a trabalhar muito nova, sempre trabalhei e sempre fiz as coisas muito sozinha mesmo. Então, eu olhava e falava, meu Deus, mas vamos lá, vamos trabalhar isso, né? Ela achava que ela nunca ia conseguir, por exemplo, sair sem o marido. Mas sair sem o marido não é sair sem o marido de noite para um, sei lá, um restaurante, um barzinho, alguma coisa, não. Era sair sem o marido para ir ali na esquina comprar um pão, por exemplo. Ela achava muito difícil fazer as coisas sem ele. Ou seja, cadê a vida dela? Onde é que ela foi parar? Porque ela não nasceu grudada nele, certo? E aí, gente, essa aluna, ela estava com uma depressão profunda, profunda. Ela estava no fundo do poço. Assim, daquelas pessoas que só choravam, sabe? Fazia as obrigações, que na cabeça dela ela tinha que fazer, do jeito que ela, né, que ela conseguia. E mesmo com a medicação, porque ela estava com acompanhamento médico, né? Ela tinha crises, assim, de incapacidade mesmo, de achar a pessoa pior do mundo, a pior esposa, a pior mãe, sabe? A pior tudo. E o objetivo era oferecer para ela técnicas para ela buscar dentro dela mesma, sabe? As crenças que ela tinha construído desde criança, que é o que a gente chama de crenças limitantes, né? Que ela construiu, que ela recebeu, das coisas que ela recebeu na infância, do tratamento que ela recebeu com os pais, com familiares, com babás, enfim, né? Pessoas que cuidaram dela. E, gente, é muito difícil. E às vezes a maioria das pessoas não tem essa noção que faz muitas coisas que estão presas nessas crenças lá do passado que todo mundo tem, eu tenho, você tem, seu marido tem, enfim, todo mundo tem. E ninguém tem culpa disso. A gente não tem que buscar a culpa, certo? Mas essas crenças, elas nos acompanham a vida inteira. Então, elas ficam guardadinhas aqui no subconsciente. E a gente não sabendo quais são essas crenças, a gente não consegue ressignificá-las. E aí, no caso aqui, o que a gente fez foi, dentro desse tratamento com essa aluna, exatamente fazer com que ela descobrisse as crenças com as técnicas que a gente utiliza, né? E ressignificar essas crenças para entender que o que aconteceu lá não é mais a mesma realidade agora, são outras pessoas, e que aquilo doeu e machucou lá atrás. Agora, o que a gente pode fazer com isso, então? E aí, gente, foi difícil demais para ela, foi muito sofrimento. Ela quis desistir várias vezes. Ela falou: não consigo, eu vou parar, não vou continuar. E a gente foi, até que ela conseguiu. Falou: não, vou ficar. Eu falei: eu não vou deixar você sair, porque eu sei o benefício que você vai ter aqui. Então, eu não posso deixar você sair, é o meu compromisso, né? E aí, eu fui dando um suporte para ela, que estava num momento muito difícil da vida dela, um suporte individual, né? E a gente foi fazendo o que precisava, usando as técnicas e acolhendo ali na medida do que era necessário, né? A gente se falava muito pelo WhatsApp, e ela me ligava às vezes em desespero, enfim, me perguntava se podia ligar, se eu estava ocupada, e me ligava quando dava certo. E aí a gente foi chegando, né? E o que aconteceu foi que ela teve que romper de verdade muitas barreiras dificílimas para ela, né? Talvez não seria tão difícil para outras pessoas, mas para ela era, né? E uma delas era o que eu já acabei de falar agora mesmo, ter vida própria, né? Porque ela era como se ela e o marido fossem colados. Então, ela não tinha a vida dela, o eu dela, o que ela vai fazer para ela ser feliz, o que ela está fazendo para ela ficar bem, né? E por que eu estou te falando isso? É porque com as técnicas, né? Com as técnicas, gente, tudo muda. Ela foi colocando em prática essas técnicas que a gente trabalha e ela se transformou de uma forma tão, até assustadora, para falar a verdade, mas de uma forma tão maravilhosa,
que às vezes eu paro para pensar, sabe, nas nossas conversas, e eu fico pensando assim, eu fico até emocionada quando eu lembro, sabe? Porque é maravilhoso. E durante esse processo todo que aconteceu dentro da escola do relacionamento, ela foi tendo uma evolução tão grande, tão rápida, que ela começou a fazer uma pós-graduação e a gente, o período dela dentro da escola do relacionamento passou, ela já venceu os obstáculos e agora já está em vida nova, né? Então, quando ela precisa de alguma coisa, ela entra em contato comigo, mas ela já passou por todo o processo, já venceu, né? E aí, o que aconteceu? Ela fez uma pós-graduação, depois ela iniciou uma formação em psicologia. Olha, para vocês verem, eu fiquei, de que ela me contou, eu fiquei emocionada de verdade, porque eu falei, meu Deus, eu cheguei, você chegou para mim no fundo do poço, lá embaixo, assim, sem forças para conversar, né? E hoje, né, ela ainda não terminou esse curso de psicologia que ela está fazendo, mas psicanálise. Ela resolveu fazer isso justamente porque ela falou: eu preciso ajudar as pessoas que passaram pela mesma situação que eu passei, né? Que estiveram com os mesmos problemas que eu. E às vezes não é só o remédio que ajuda. Então, às vezes tem outras coisas que são importantes, sabe? E então, gente, eu fico assim, sabe, pensando quantas pessoas será que não estão, né, do jeito que ela esteve. E ela saiu do fundo do poço, saiu da sociedade que ela tinha com o marido. Eles tinham uma empresa juntos, mas ela não estava satisfeita ali. Ela conseguiu ter vida própria, ela conseguiu 2 empregos, ela morria de medo, né, de não conseguir nada, conseguiu 2 empregos na área que ela gosta, que ela sabe, que ela lida bem, se transformou numa mulher, assim, nova, uma mulher empoderada, uma mulher dona de si, uma mulher alegre, uma mulher que abre o sorriso para falar, uma mulher forte, uma mulher realizada, sabe? Ela, enfim, ela conseguiu estar pronta para uma vida nova, né? E isso é fantástico, uma vida que ela construiu. Então, você que, se porventura tiver com algum problema hoje, você pode conseguir sim conquistar os seus sonhos e enlouquecer aí o seu marido na cama, fora da cama, mesmo que o casamento não esteja aí muito bom ou que ele esteja quase acabando, certo? E assim, quando se culpa os outros, é complicado, não é? Uma coisa que eu falo sempre é o seguinte: quando você põe a culpa no outro, você se livra de ter que fazer qualquer coisa. Porque se a culpa é dele, bom, é ele que tem que resolver. Só que, quando você faz isso, você está renunciando, você está abrindo mão da capacidade de você mudar alguma coisa na sua vida. Porque se o outro é culpado, você continua aqui, ó, batendo asas do mesmo jeito que você tá, e o outro é que tem que mudar. Só que, na verdade, qualquer erro que seja seu ou que seja dele, ele é uma oportunidade de mudança que você tem na sua vida. Porque se você analisar a situação, você consegue enxergar outras possibilidades, né? E essa frase aqui é do Douglas Adams. Vou repetir ela para você. Quando se culpa os outros, renuncia-se à capacidade de mudar. E aí, quando você acha que é culpa do outro, que você não faz nada, a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Você não vai abrir a sua mente para novas possibilidades. Então, muitas pessoas acham que é preciso separar e trocar de marido para viver feliz. Mas se você continuar com a mente desse tamanhozinho aqui, ó, e não abrir a mente, não adianta trocar de marido, porque o problema também está em você. Entende? E aí tem uma outra frase que é do profeta Maomé, que eu falei, gente, essa eu preciso falar ela hoje, é uma frase muito marcante para mim. O homem é o único culpado da sua própria perdição. Olha isso, gente. Então, percebe que a gente não precisa culpar o outro? A culpa é nossa mesmo. Tudo que acontece, a culpa é nossa. E eu é que tenho que resolver o problema.
Não adianta eu culpar ele, sabe? Porque, lembra, 50% a culpa é dele e 50% a culpa é minha. Então, de todo jeito, eu tenho culpa, certo? Pode ser que não seja ali naquele momento, em algum momento atrás eu tive culpa. E isso acontece com ele também. Então, por isso essa frase forte hoje. A culpa é sua, né? E aí você deve estar pensando aí, talvez, mas e se o meu marido e eu temos culpa? Como é que vai ficar isso? Como que eu faço se eu não sei o que fazer? Eu não sei para onde ir. Lembra que eu falei lá no início da live hoje que os dois têm parte da culpa? E eu repeti, e vou repetir isso várias vezes aqui hoje ainda. Então, o que você tem que fazer nesse caso? Você tem que fazer a sua parte. Aí você fazendo a sua parte, as suas reflexões, as suas mudanças, é porque assim, não tem jeito de você mudar ele. Você pode mudar a si mesma. Mudar ele é impossível, tá? Não adianta você querer, você não vai conseguir desse jeito. Ele pode até mudar se ele quiser quando você tiver mudanças de atitudes. Então é isso que você tem aqui nas suas mãos, ó. E é isso que você tem que utilizar. As suas mudanças. Porque quando você muda, quando você menos esperar, as coisas começam a melhorar, a acontecer do jeito que você sempre sonhou, do jeito que você sempre quis que acontecesse. Às vezes, não exatamente, mas elas mudam. Porque ele muda se você mudar, tá? É aquela lei da ação e reação. Se você reage com ele de um jeito, ele vai reagir também. Se você muda o jeito de agir, ele também vai mudar o jeito de reagir com você, certo? Então, pensa nisso. E mesmo que você esteja aí cansada de tentar, sabe, de saco cheio mesmo, é o seguinte, tem uma frase que me acompanha na minha vida. Essa frase eu falo ela sempre, sempre que aparece uma oportunidade para mim. Essa frase é o seguinte: é melhor tentar e não conseguir do que ficar o resto da vida achando que se tivesse tentado poderia ter dado certo. Então, sempre tente. Nunca deixa de tentar. Mesmo que vier aqui um sabotador na sua cabeça falando, não, mas isso não vai dar certo. Mesmo que alguém fale, tente, experimenta. Depois que você experimentar, aí sim, aí você vê o que você faz. Se deu certo, se não deu certo, aí você pensa. E continua agindo de acordo com a sua experiência, tá? Porque tudo é diferente, as pessoas são diferentes, as reações são diferentes, os sentimentos são diferentes, as sensações são diferentes. Então a gente precisa, de verdade, a gente precisa tentar, né? Se você acha que ele tem que mudar, eu vou te falar uma coisa, forçar a barra não vai adiantar nada. Querer que tudo seja só do seu jeito só serve para destruir a relação de vocês. E o contrário também é verdadeiro. Se ele quer que seja tudo só do jeito dele, infelizmente não vai dar certo, porque isso vai destruir a relação de vocês. É importante ter parte, assim como tem culpa de um e culpa do outro, é importante ter parte que agrada a um e parte que agrada ao outro. Todo mundo tem que ceder um pouquinho aí, né? Deixa eu ver quem chegou aqui. Um monte de gente que eu não falei oi, né? Boa noite. Vamos lá. Verinha, seja bem-vinda. Joana, Tati Nutri. Ai, parece que é uma loja aqui. Virgínia, que linda você aqui. Dry, não sei. Jana. Ai, não sei, gente. Tem um Crisley aqui, acho que talvez seja isso. Lohane, que linda você aqui. Simone. Deia, minha prima querida, que bom te ver aqui. Obrigada pela presença. Delma, Diva, Silva. Gente, que bom ter todos vocês aqui. É muito bom, né? Mas então vamos lá. Tem que ter esse cuidado que eu estava falando aqui com vocês com relação a essas questões, né? Para a gente ter um relacionamento feliz, a gente precisa ser feliz primeiro, sozinha, sem ele.
Quando a gente despeja a felicidade da gente no ombro dele, vai dar certo? Não, ó, vai dar tudo errado, tá? Então, para de ser tão grudenta se você é dessas que depende muito emocionalmente dele, tá? Beijo, abraço, ligação, mensagem, o tempo todo é muito cansativo e sufoca. E aí ele se afasta de você. Isso é bom, mas na medida certa. Sabe aquele negócio que fala assim, ó, tudo que é de mais ou de menos não dá certo. É desse jeito que funciona, tudo na medida. Então, essas coisas todas aqui, elas são boas quando não chega a cansar, né? Aí fica sendo bom. Se você tem vida própria, se você, sabe, já é uma pessoa madura, se você já está num relacionamento, eu tenho certeza que você já passou da hora de resolver essa situação aí, de ter vida própria, tá? Porque isso é a coisa mais importante que você precisa fazer na sua vida. Não tem jeito. Nenhum homem aguenta uma mulher que só tem ele, que fica ali de cima dele o tempo inteiro, que tudo é com ele, que ele tem que resolver tudo, que ele tem que ajudar em tudo. Isso é muito cansativo. Pensa você, se ele tivesse o tempo inteiro atrás de você para resolver as coisas. Tá certo? Se você não me segue no YouTube, ativa lá as notificações, se inscreva para você receber as ativações de todos os vídeos que a gente for soltando aí, tá bom? E olha, eu vou te falar agora coisas que são importantes para você fazer, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa tem mulher que fica forçando a barra ali em cima do marido, forçando a barra para que as coisas sejam tudo sempre do jeito que ele quer, né? E gente, olha, isso não faz bem para ninguém. Isso não faz bem nem para ele e nem para você, tá? E se for o contrário, forçando para ele fazer só do seu jeito, não vai dar, porque ele também não vai gostar, certo? Então, para de insistir e de ficar reclamando aí das mesmas coisas sempre. E isso é uma coisa que desanda tudo, desanda seu relacionamento, certo? Se você está numa situação, está acontecendo alguma coisa, você já viu que daquele jeito que você está fazendo não está dando certo, para que vai continuar insistindo em fazer do mesmo jeito? Vai continuar não dando certo. Você tem que mudar a tática. Aí você vai por outro caminho, né? Vai atalhando, arrumando outro jeito de fazer, certo? É assim que funciona. Porque se você fica ali do mesmo jeito, insistindo, dando errado, insistindo, dando errado, você ali batendo, dando murro em ponta de faca, não tem jeito, gente. Você vai destruir seu casamento, porque aí você vai ficar pressionando ele demais, tá? E ele vai se afastar de você. Não tem outro jeito. Quanto mais você pressiona ele, quanto mais você reclama da mesma coisa, mais ele faz. Pensa se já aconteceu isso com você alguma vez na sua vida. Quando você fica ali insistindo com uma coisa que você não quer, parece que ele até faz para te implicar algumas coisas. Já aconteceu isso com você? É assim que funciona, gente. É essa a situação. Mas nem sempre é. Mas nem sempre ele está fazendo para te implicar, não. Certo? Então, ó, se você está insistindo com algo que não é do agrado dele, certo? Que, tipo assim, você está insistindo só para você mandar mesmo, você, eu que mando aqui, né? Você fica insistindo nas atitudes, não tem jeito, não vai dar certo, tá? Mesmo sabendo que não é legal, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar falando não, vai ficar repetindo aquele processo, sabe por quê? Só para não dar o braço a torcer. Porque ele enche o saco e ele começa, agora eu vou espizinhar ela. Agora eu vou implicar ela de jeito. Entende? Então você tem que parar para pensar, tá? Aí cabe a você parar e frear a hora que você perceber. Falar que bobeira, eu tô fazendo isso aqui para quê? Só para passar mais raiva. Muda o jeito, tá? Porque além disso forçar muito a situação, né? Isso te deixa sensível, te deixa frágil. E a sua autoestima, ó, vai lá embaixo. Por quê? Porque você está tentando insistir numa coisa que não vai adiantar, que não vai acontecer desse jeito. Aí você tem que mudar o jeito de fazer para ver se dá certo, tá bom? Outra coisa, dá um espaço para ele respirar, certo? Deixa ele ter vida própria.
Todo mundo tem que ter vida própria. Você tem e ele também tem. Então, se você fica invadindo demais o espaço dele, ele vai se afastar de você, certo? Então, o que você tem que fazer? Respeita os limites. Todo mundo tem limite. Sabe quando você está na rua conversando com alguém, a pessoa chega perto demais de você, você nem tem muita intimidade com ela, você tem vontade de chegar para trás e afastar, ó, fala, opa, peraí, dá um passinho para trás para disfarçar? Acontece. Você já passou por isso? Pois é, no seu relacionamento acontece a mesma coisa, certo? Presta atenção nos limites. Os limites não só de espaço, mas de palavras, de atitudes, tá? Porque o seu marido é uma parte da sua vida, mas ele não é a sua vida. Essas dois são duas pessoas que cada um tem a sua vida, tá certo? Outra coisa que você precisa gravar aí é o seguinte: você tem que ter vida própria, sim. Porque o seu marido, é impossível ele conseguir suprir todas as suas necessidades, não tem jeito. E olha, nós temos necessidades básicas, necessidades emocionais, todos os seres humanos, né? Então, o que você tem que fazer? Parar de cobrar demais dele. Porque tem coisas aí que ele não vai poder te dar. Você vai ter que conseguir isso com outras pessoas. E quando você fica cobrando coisa que ele não consegue te dar, vai acabar destruindo seu casamento. Então, tenha a sua vida, tenha as suas amigas, os seus amigos, os casais de amigos que são amigos de vocês dois, né? Cuida de você, sai para dar uma volta, tenha tempo, arranja tempo para fazer as coisas que você gosta, para refletir, para fazer suas orações, se você faz, né? Para ir no salão, se arrumar, no salão de beleza, depilar, cortar cabelo, fazer, pintar o cabelo, não sei, fazer o que você tem que fazer as coisas aí que te fazem bem para você, que isso é bom para você, que independe dele gostar ou não, você vai lá e faz. Isso faz você ser feliz, independente dele. E isso tudo vai deixar você muito mais feliz, certo? Você vai ficar independente dele e vai ter um tempo junto com ele também, tá certo? Que vai ser bom, isso melhora muito a relação de vocês. Você já chega perto dele bem, não é despejando a sua necessidade em cima dele, porque senão fica pesado para ele, né? E é importante, sim, você ficar com ele, você ficar com a família, com os filhos, né? Mas ter o seu tempo é muito, mas muito importante para você ser feliz de dentro para fora, sem depender. E para você conseguir, sendo feliz, enlouquecer o seu marido na cama, fora da cama, mesmo que o seu relacionamento ou seu casamento aí esteja quase acabando, tá certo? Agora, se você não comete nenhuma dessas coisas que eu estou te falando aqui, eu te falei 3 coisas importantes. Aí, a gente tem que parar para analisar. E aí é com você. Se você não faz nada disso que eu falei aqui, se você tem vida própria, essas coisas todas aqui, parabéns. Parabéns! Excelente, sensacional. Mas aí, você tem que fazer o seguinte: você tem que pensar o que é, então, que você está fazendo para bagunçar seu relacionamento. Se não é nada disso aqui, tem alguma outra coisa que você está fazendo. E aí você tem que começar a observar o que você faz e qual é a reação dele. Porque às vezes uma palavra, um jeito de ser, uma coisa que você faz, uma coisa que você deixa de fazer, que pode estar destruindo aí essa relação de vocês, certo? Então, quando você descobre isso, você começa a não prejudicar o seu relacionamento. E na maioria das vezes a gente prejudica o relacionamento sem ter consciência. Não é uma coisa que a gente tem consciência. Porque ninguém ia falar, vou destruir meu relacionamento agora. Ninguém faz isso, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, então para que estar junto? Não precisa destruir, é só separar, né? Então, pensa aí, qual será o erro que você comete se não é nenhum desses que eu falei? Tá certo? E agora eu vou te deixar um dever de casa, tá bom? Você vai fazer uma lista de quais são as coisas básicas que você faz em questão no seu relacionamento, no seu casamento.
dentro da relação sua e dele, o que você faz questão que ele faça. Isso é uma atividade. Inclusive, a gente faz ela mais detalhadamente no curso da Escola do Relacionamento, né? Aí, então, o que você faz questão? Outra coisa, o que dessas coisas é extremamente importante para você? Porque para você ter um bom relacionamento, ficar satisfeita com ele, você tem que saber primeiro o que você espera dele, entende? Se você não sabe. Oi, Jovenice, que bom que você chegou. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Tem uns nomes aqui, gente. A minha vista não tá muito boa, não, sabe? Mas tem uns nomes que eu não consigo ler. Mas vamos lá, vou falar o que eu consigo. Glória, Silva, Delma. Ok, acho que eu falei todos daqui agora, né? Mas então, você vai fazer então. Primeiro, você vai pensar o que para você é básico. O que você faz questão, certo? O que é extremamente importante para você dentro do seu relacionamento. Você tem que ter consciência disso, tá? Isso é vida, tá certo? Depois, você vai avaliar o que disso que você escreveu, dessa lista que você escreveu, que é importante, mas que você pode abrir mão. Porque você tem que saber disso. Porque nem tudo vai ser feito por ele. Infelizmente. E aí, em seguida, depois que você listou tudo que você queria, boa noite, Jovenice. Depois que você listou o que você queria, o que era importante, o que era fundamental, você vai ver o que você pode abrir mão, certo? Porque você vai ter que abrir mão de algumas coisas, infelizmente, né? E aí você vai analisar essas suas atitudes, todas as suas atitudes. Principalmente, prestar atenção naquilo que eu falei agora há pouco. O que você está fazendo que pode estar prejudicando o seu relacionamento? Eu vou te dar um exemplo da minha vida pessoal. Às vezes, o meu marido, agora já melhorou muito, graças a Deus, mas ele era muito nervoso. Agora ele já está mais tranquilo. Ele ficava nervoso e começava a falar alto, quase gritando. E aí eu ia na dele, eu começava a falar alto também. Aí o que eu aprendi? Que aquilo fazia mal, aquilo fazia ficar pior. Então, no início eu falava baixinho, e aí ficava pior ainda, ele ficava com raiva, mais irritado. Aí o que eu descobri com o tempo? Que era melhor eu ficar calada. Eu deixava ele falar tudo porque ele queria falar, ele ficava calado. Depois eu conversava com ele, em outro momento que ele acalmasse. Então, por exemplo, é isso, você perceber uma atitude que você já faz e que está atrapalhando, que está destruindo. E aí você tem que rever como é que você vai agir, então, para resolver essa situação. Tá certo? Oi, Patrick, meu querido, tudo jóia com você? Estamos aqui. Seja bem-vindo. E aí, gente, o que você vai fazer? Depois que você viu o que você está fazendo, que você tem que modificar, que você já descobriu o que é que você está fazendo de errado, você vai fazer, então, uma lista de o que você vai fazer agora no lugar daquilo que você fazia antes, que estava fazendo dar errado. Quais são as suas estratégias? Quais são as suas mudanças de atitude, como eu contei esse caso aí para vocês agora, certo? E aí você começa a modificar os seus hábitos que estão atrapalhando aí essa relação de vocês. Aí sim, sabe o que vai acontecer? Você vai realmente começar a mudar o seu relacionamento, fazer com que ele comece a te enxergar de outra maneira, e você vai conseguir enlouquecer ele na cama e fora da cama, mesmo que esse casamento esteja uma bagunça e esteja quase acabando, tá certo? Então, grava tudo isso que eu falei, tá certo? Porque é muito importante essa parte final aqui, você precisa fazer esse exercício. Isso é uma técnica, tá bom? Que funciona. E a gente já tem comprovação disso, tá? Eu já fiz, minhas alunas muitas já fizeram, né? E já tivemos resultados. Então é assim que é a vida. Vamos fazer tudo que a gente aprende para a gente conseguir melhorar o casamento aí, salvar ele, né? Ok? Não adianta só ser bom na cama, tem que ser bom no resto também. E não adianta ser bom no resto e ser ruim na cama. Então vamos fazer de tudo. Tá certo? Se você ainda não está me seguindo no YouTube, me segue, ativa as notificações. Por quê? Porque aí você vai conseguir receber os avisos
das lives, dos vídeos que chegam sempre, todos os dias, para você ir aprendendo outras técnicas aí e colocar em prática na sua vida para melhorar tudo aí, tá certo? Ó, te agradeço muito por você ter ficado aqui comigo hoje. Achei fantástico. Eu acho que é um tema importante. Esse negócio da culpa é um negócio complicado, porque é uma coisa que ninguém quer escutar que tem culpa, né? Mas é assim. E eu te vejo na terça-feira, às 19 horas, como libertar a mulher poderosa que habita dentro de você. Entende? Você entende o que que é isso? Às vezes está com a autoestima lá no chão e nós vamos descobrir o que que é que você vai ter que fazer para fazer isso. Tá certo? Beijo grande. Obrigada. Paz e bem para vocês.